O poder de Deus se manifesta em forma de fogo, porque o fogo, ele ilumina. É uma referência. Eu não enxergo, mas quem enxerga, se está andando de noite, hoje nós temos o GPS, mas antigamente não tinha. Antigamente você ia achar uma igreja, você parava em algum lugar e se perguntava para a pessoa de noite isso: onde que está tal igreja, você sabe? Aí a pessoa te dava a referência das luzes. Você está vendo aquele neon verde lá daquele posto de gasolina? Tô. Você está vendo lá na frente tem um semáforo? Tem. Você vira no semáforo lá, vai passar um pouquinho, já é a igreja direita. Então, de noite no escuro, eles iam dando as referências da luz para poder direcionar a pessoa. Então a luz, ela ilumina, ela dá direção. Já vai captando no seu espírito. O fogo ilumina, dá direção para quem está nas trevas. O fogo tem que arder em você, no seu espírito, para que você brilhe nas trevas. Quando o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, eu amo ensinar isso. Mateus capítulo 5, no verso 14. Vós sois, ele está falando para os discípulos, para quem já conhecia a palavra através dele. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder, Mateus 5, 14 e 15. Não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. Vai estar as luzes acesas lá no alto do monte. Não se pode pegar uma lâmpada, uma lamparina, e colocar embaixo de um cesto. Não, você pega aquela lamparina, coloca no lugar alto, para que de lá ele ilumine toda a casa. Só que aqui quando fala de luz, você já imagina essa luz física, né? A gente já imagina essa luz física. Mas não, irmãos. Nós aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, quando nem sequer imaginavam que um dia pudesse existir a luz artificial. Aqui, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, sabe o que iluminava de noite? Eram as tochas de fogo. Eles pegavam tochas em pedaços de madeira, embebeciam um tecido em algo inflamável, acendia aquilo era o que dava direção para eles durante a noite. Aquilo é que eles colocavam em recipientes que eles preparavam e deixavam num lugar alto da casa para iluminar. Era o fogo, não era a luz artificial. Então você pode fazer um paralelo tranquilo e colocar lá, ó: vós sois o fogo do mundo. Vocês são o fogo desse mundo. Não se pode esconder uma cidade num lugar alto, nem se coloca uma lâmpada debaixo de um cesto, mas no lugar mais alto da casa. Agora olha o verso 16. Faça a sua luz, faça o seu fogo brilhar no meio dos homens. Aí começa a clarear, né? A gente começa a entender melhor. O fogo em nós é para iluminar o nosso vizinho que está em trevas. O fogo de Deus em nós é para iluminar os nossos familiares que ainda estão em trevas. O fogo de Deus em nós é para iluminar os colegas de trabalho, os colegas da escola que ainda estão em trevas. Não é só para pular e sapatear aqui dentro você se enche. Aqui dentro, através da adoração, através da pregação, você vai sapecando no fogo. Eu ainda tenho fome, mas lá fora tem que brilhar. Lá fora você tem que brilhar. Por que o movimento pentecostal às vezes é criticado por outras denominações? E às vezes eles são criticados até com certa razão, com um certo motivo do ser. Porque, irmãos, a maioria dos cristãos, eles pulam, eles sapateiam, eles falam em línguas, eles dão liberdade, mas eles não iluminam ninguém lá fora. Às vezes por falta de conhecimento. Faça a sua luz brilhar no meio dos homens. Paulo escreve aos Filipenses e ele fala um mistério tão grande. Ele diz assim: todos vocês brilhem como luzeiros no céu. Todos nós temos que brilhar como luzeiro no céu. O que é o luzeiro no céu? As estrelas. Se você pegar uma noite bem escura, de noite, e olhar para cima, você vai ver aquela parte escura, e você vai ver uns luzeiros, são as estrelas brilhando. Não é assim?
A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, primeira epístola de João capítulo 4, olha que legal essa revelação. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz em trevas. Pensa comigo, se o mundo já está em trevas, e nós temos que brilhar como luzeiro na escuridão, isso quer dizer que da mesma forma que a gente olha para cima e vê tudo escuro de noite, mas as estrelas brilhando aqui, brilhando ali, Deus, quando olha do céu, ele vê o mundo já em trevas, mas ele vê esse grupo de pessoas aqui brilhando. É o que se entende pela revelação. Ele fica vendo nós brilhando. E por causa do quê? Por causa do fogo. E a coisa curiosa é que quando a gente olha assim de noite para o céu e vê as estrelas brilhando, meu irmão, no fundo não é a estrela que brilha. A estrela reflete apenas o brilho do sol. Que sol? Malaquias capítulo 3. Ele é o sol da justiça. Então você ilumina as pessoas que estão em trevas. Aí as pessoas começam a olhar para você, e aí você vai brilhando na vida dela. E você vai então dando direção para ela, vai dando direção. Quando ela chega perto de você, que é o luzeiro no céu, ele então descobre que na verdade não era você que estava brilhando, era o sol da justiça brilhando em você. Era o sol da justiça brilhando. Ele chega, nossa, o Elias é diferente, o César é diferente, o Jorge, fulano, eles são diferentes. Aí eles vão se aproximando, vai se aproximando. Quando eles chegam mais perto, que agora eles conseguem ver melhor, eles veem, olha, na verdade tinha uma luz bem forte brilhando neles. Quando você vai ver, não sei se você já teve a experiência de ir numa loja, mesmo que seja bijuterias, como que eles expõem o material para você, anel, brinco, essas coisas? Eles pegam um tecido preto, bem escuro, e depois eles colocam as peças lá. O mostruário é em tecido escuro, para realçar o brilho de cada uma daquelas pérolas, daquelas pedras, daqueles objetos que estão ali. É isso na comparação no mundo espiritual. Nós temos que brilhar. Eu vivi uma experiência e compartilho para motivar a fé de vocês. Eu tinha um pastor muito amigo meu que ele me ensinava a palavra de Deus. Todo dia pela manhã ele me dava estudo. Passávamos a manhã estudando, um período de oração, depois nós íamos em casa, almoçávamos e saíamos para evangelizar. Foi muito tempo assim. Aí um dia nós saímos de casa, era 14h, gente, um sol violento. Agora escuta para você entender por que eu falei a história do quente. E nós estávamos andando na rua, quando de repente, lá longe, uma mulher começou a gritar, fazer assim, espera, por favor. Aí nós fomos, paramos na esquina e esperamos. Aí aquela mulher veio até nós, e ela falou, olha, vocês são cristãos, não são? Somos. Eu estou precisando de ajuda. Aí ela foi falar o que ela precisava de ajuda. Olha o que aconteceu. Eu estava ouvindo um programa evangélico de manhã, a mulher contando. Estou falando da luz que brilha. Eu estava ouvindo um evangelho de manhã, uma rádio evangélica, e falaram para mim procurar uma igreja perto da minha casa. Eu não sou crente. Eu fui em 2 igrejas, estava fechada. E aí eu, do meu jeito, falei com Deus. Falei, Deus, traz alguém para poder me ajudar. Eu fui em 2 igrejas, está fechado, traz alguém para poder me ajudar. Quando eu levantei a cabeça, eu vi vocês dois. Ela viu a 2 quadras de distância, num sol de 2 horas. Aí eu falei assim, mas senhora, quando a senhora chegou perto de nós, a senhora já sabia que a gente era cristão. Por quê? Ela falou assim, olha, eu não sei se vocês vão acreditar, mas quando eu vi vocês, eram 2 tochas de fogo. Aí eu piscava o olho, vocês viravam homens. Eu piscava o olho, era tocha de fogo. Eu piscava o olho, era homem. Piscava o olho, era tocha de fogo. Aí ela nos convidou para ir até a casa dela, para orar lá, para conhecer o marido dela. Ela tinha, e agora escuta o milagre, ela tinha uma ferida que surgiu na cabeça dela, que expulgava um monte de feridinho, um negócio assim. O pastor pegou minha mão, pôs na cabeça dela para sentir um monte de ferida. Meu irmão, anunciamos o evangelho, continuamos o que ela tinha ouvido na rádio. Ela aceitou Jesus. O pastor, na época eu não era pastor ainda, eu andava com ele, estava sendo ensinado por ele. Meu irmão, ele orou. Quando ele orou, as feridas sumiram na hora.
Eu passei a mão na cabeça dela, não tinha mais nada. Nada. Eu estou contando isso para você entender o seguinte, irmão. De noite, pegar fogo no negócio a 2 quadras de distância, de noite você enxerga. Agora, de dia, como é que você vai enxergar o negócio pegando fogo se a luz do sol está mais forte do que... Entendeu? Só que aí o que acontece? Por que ela nos viu pegando fogo? Porque ela estava em trevas, mas ela viu a luz.